A mão tremeu ao soltar o livro. O volume antigo de Fernando Pessoa caiu no chão de madeira polida da livraria Bertrand e quando como um tiro no silêncio da tarde chuvosa de outono em Lisboa. Ana Sofia, de 32 anos, curvou-se rapidamente para o apanhar, o coração acelerado, não pelo barulho, mas pelo olhar que acabara de cruzar com o de uma mulher do outro lado da prateleira. Olhos castanhos profundos, como o Tejo ao entardecer, fixos nos seus. Desculpe, murmurou Ana, erguendo-se com o livro nas mãos. A mulher sorriu, um sorriso tímido mas quente, que iluminou o rosto framado por cabelo curto e ondulado, cor de castanha madura. Não tem mal, Pessoa cai sempre, não é? Como se quisesse ser lido no chão. A voz era suave, com um sotaque lisboeta puro, das ruas do Chiado. Chamava-se Margarida, soube Ana momentos depois, quando as palavras começaram a fluir como vinho verde numa conversa inesperada. Margarida era restauradora de azulejos, vivia em Alfama, amava fado e livros que falavam de saudade. Ana, professora de literatura numa escola secundária em Belém, sentia pela primeira vez em anos que alguém a via verdadeiramente. Não a viúva solitária que perdera o marido num acidente de carro há 5 anos, mas a mulher que ainda sonhava com versos não escritos. Naquela livraria, a mais antiga do mundo, entre cheira papel velho e o som distante do elétrico na rua Garrett, algo despertou. Uma fantasia adormecida, e se o amor pudesse ser assim, inesperado, entre duas almas que se reconheciam no silêncio? Ana saiu da Bertrand com o coração em tumulto, o livro de Pessoa debaixo do braço e o número de Margarida guardado no telemóvel. Chovia miudinho, aquela chuva fina de Lisboa que molha sem avisar, e ela caminhou até ao mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia cinzento e infinito. Sentou-se num banco, recordando o toque acidental das mãos ao passarem o mesmo livro. Margarida tinha 35 anos, divorciada há 2, sem filhos, e uma paixão por restaurar os azulejos antigos das casas senhoriais do Porto, onde nascera, mas que abandonara por Lisboa. Aqui sinto-me viva, dissera ela, os olhos brilhando. Ana, que crescera em Cascais, numa família conservadora onde o amor era sempre heteronormativo e previsível, nunca admitira abertamente os seus sentimentos. Namorara homens, casara com um, mas no fundo sempre soubera que algo faltava. Uma atração por mulheres que reprimira, por medo do que diriam os pais, os colegas, a sociedade portuguesa ainda marcada por resquícios católicos. Mas Margarida parecia livre, com aquela tatuagem discreta de uma guitarra portuguesa no pulso, histórias de noites em casas de fado na moraria. Trocaram mensagens nessa noite. Ana deitada na cama do apartamento vazio em Alcântara, sorrindo para o ecrã. Gostei de te conhecer. Pessoa né almas, não achas? Margarida respondeu rápido, o né, sim. E desperta fantasias que a realidade às vezes confirma. O coração de Ana bateu forte. Fantasias. Era isso que sentia, o desejo de imaginar Margarida ao seu lado, passeando pelas ruas empedradas, ouvindo fados juntas, partilhando silêncios cheios de significado. Os dias seguintes foram um turbilhão. Encontraram-se novamente na Bertrand, como por acaso combinado. Margarida trouxe um café de à brasileira e sentaram-se num canto da livraria, folheando livros de Sofia de Melbrenner. A poesia dela é como o mar de Cascais, disse Ana, corando ao revelar onde crescera. Margarida riu, um riso aberto e contagiante. Eu adoro o Porto, mas Lisboa tem esta luz. E agora tem-te a ti. As palavras saíram naturais, e Ana sentiu um calor subir ao rosto. Caminharam depois pelo Chiado, descendo até ao Rocio, falando de tudo, da saudade que Pessoa descrevia, das famílias tradicionais portuguesas, do quanto a sociedade mudara desde a Revolução dos Cravos, mas ainda havia olhares de soslaio para casais bem como elas poderiam ser.
Margarida confidenciou que sempre soubera da sua orientação, mas o casamento fora uma tentativa de agradar aos pais, um erro que a deixara marcada. Agora vive para mim, disse, pegando na mão de Ana por um instante, na sombra de um prédio. O toque foi elétrico, breve, mas suficiente para Ana sonhar essa noite com beijos não dados, com noites em Alfama ouvindo Amália Rodrigues. A fantasia crescia, mas a realidade começava a bater à porta, e se isto fosse mais do que um encontro casual? Uma semana depois, convidaram-se para um jantar em casa de Margarida, num apartamento pequeno mas cheio de alma em Alfama. Azulejos restaurados nas paredes, discos de fado na prateleira, vista para o Tejo. Margarida cozinhou bacalhau à brás, com vinho alentejano, e tocaram vinil de Marisa. Sentadas no sofá, as luzes baixas, Margarida aproximou-se. Ana, desde aquele dia na livraria, não penso noutra coisa. Ana, o coração aos saltos, confessou, eu também. Mas tenho medo. A minha família. Os colegas. Margarida acariciou-lhe o rosto. O amor não pede licença, meu anjo. Ele chega e muda tudo. O beijo veio natural, suave, cheio de anos de espera reprimida. Ana sentiu-se viva, como se a saudade que carregava desde a morte do marido se transformasse em algo novo, uma esperança. Passaram a noite juntas, falando até de madrugada, partilhando histórias de infância, de sonhos adiados. Margarida falava da mãe, devota católica do Porto, que nunca aceitara plenamente a sua orientação. Ana da irmã, casada e com filhos, que julgaria. Mas ali, naquela casa, o mundo exterior parecia distante. A fantasia tornava-se realidade, duas mulheres portuguesas, solitárias, unindo-se num amor profundo e verdadeiro. No entanto, a realidade não tardou a chocar. Ana apresentou Margarida à família numa ceia de Natal em Cascais. Os pais, idosos e tradicionais, sorriram educadamente, mas o pai murmurou depois: é só uma amiga, não é? Não quero escândalos. A mãe chorou no quarto, falando de pecado, de netos que nunca viriam. Ana sentiu o chão fugir-lhe dos pés. No trabalho, rumores começaram. Uma aluna viu as mãos dadas no cais do Sodré e comentários sussurrados chegaram aos ouvidos da diretora. Margarida, por sua vez, enfrentava o ex-marido, que usava a orientação dela para contestar partilhas antigas. Vais acabar sozinha, como todas essas, disse ele num telefonema raivoso. Margarida chorou nos braços de Ana, questionando se valia a pena. Talvez devêssemos parar antes que nos destruam. Ana, destroçada, pensou em ceder. A fantasia da livraria parecia distante, esmagada pelo peso da sociedade portuguesa, ainda conservadora em tantos cantos, apesar das leis progressivas. O conflito explodiu numa noite de fado na moraria. Foram a uma casa pequena, Tasca do Chico, onde um fadista cantava estranha forma de vida. As vozes ecoavam, cheias de dor e paixão, e Ana sentiu lágrimas nos olhos. Margarida apertou-lhe a mão debaixo da mesa, mas ao saírem, um grupo de homens bêbados murmurou insultos. Lésbicas, vão para casa. Nada físico, mas o veneno das palavras frio. No elétrico de regresso, Ana explodiu. Vês? É isto que nos espera. Eu não aguento. Margarida, ferida, respondeu com raiva. Então desiste. Deixas que eles ganhem? Brigaram feio, palavras duras voando como facas. Ana acusou Margarida de ser impulsiva, de não entender o medo de perder a família. Margarida retrucou que Ana era covarde, escondida atrás de uma vida falsa. Separaram-se nessa noite, portas batidas, lágrimas amargas. Dias de silêncio seguiram. Ana mergulhou no trabalho, corrigindo testes até tarde, evitando o chiado.
Margarida restaurava azulejos com fúria, martelando como se pudesse quebrar a dor. A traição veio inesperada. Não de amor, mas de confiança. Ana, pressionada pela irmã que descobrira tudo, encontrou-se com um antigo colega de universidade, homem gentil que sempre admirara. Num café em Belém conversaram horas e ele beijou-a na despedida. Ana não correspondeu, mas deixou acontecer, por um instante de fraqueza, pensando que talvez pudesse voltar à normalidade. Contou a uma amiga comum que por sua vez contou a Margarida. Quando se reencontraram, por acaso na Bertrand novamente, Margarida estava destruída. Beijaste outro? Depois de tudo? Ana chorou, explicando o medo, a confusão. Foi um erro, um momento de pânico. Margarida virou-se, olhos cheios de lágrimas. Eu confiava em ti. Pensava que éramos mais fortes. A dor era imensa, uma saudade antecipada do que perdiam. Mas o amor verdadeiro não morre fácil. Margarida, sozinha em Alfama, ouvia fado e recordava o primeiro encontro. A fantasia despertada na livraria não era ilusão, era real. Ana, em Cascais, enfrentou os pais. Amo-a. É a minha vida agora. O pai calou-se, a mãe chorou, mas algo mudou, um silêncio que não era rejeição total. Ana escreveu uma carta a Margarida, citando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Entregou-a pessoalmente, na porta do apartamento. Margarida abriu, olhos vermelhos. Volta para mim? Perguntou Ana, voz tremida. Margarida puxou-a para dentro, beijo desesperado, cheio de perdão. A reconciliação foi lenta, como o Tejo a fluir. Decidiram ser discretas, mas firmes. Passeios em Sintra, longe dos olhares, mãos dadas nas sombras das quintas. Margarida apresentou Ana a amigos da comunidade LGBT em Lisboa, noites no Finalmente ou no Tramps, onde se sentiam livres. Ana descobriu uma força nova, falando abertamente com colegas próximos. Uma apoiou-a, Portugal mudou, Ana. Casamento gay é lei há anos. Mas o alto do conflito veio com a família de Margarida. Uma viagem ao Porto, para o São João, virou drama. A mãe, devota, recusou recebê-la às juntas. Não na minha casa. Margarida, ferida no fundo da alma, discutiu horas. Mãe, amo-a. É a minha escolha. Lágrimas, portas batidas, mas no fim a mãe se deu um abraço tímido. Não entendo, mas és minha filha. O amor aprofundava-se. Noites em casa, cozinhando cataplana, ouvindo Carminho. Ana escreveu poemas para Margarida, inspirados em Florbela Espanca. Margarida restaurou um azulejo com as iniciais delas entrelaçadas. Fantasias antigas tornavam-se planos, viagem às Açores, vida juntas. Mas a sociedade ainda fria. Um artigo num jornal local sobre valores tradicionais mencionava casais como elas e Ana perdeu uma promoção na escola. Dor, mas união. O clímax chegou com uma traição maior. O ex-marido de Margarida, ciumento, espalhou rumores no trabalho dela, custando-lhe um contrato importante de restauração no Palácio da Bolsa. Margarida desabou, questionando tudo. Talvez não devêssemos estar juntas. Atrai problemas. Ana, forte agora, recusou. Não. Lutamos. Juntas enfrentaram-no, com a advogada da ILGA Portugal. Vitória pequena, mas simbólica. Viagens curativas, fim de semana em Óbidos, festival literário, lendo juntas. Em Évora, sob estrelas alentejanas, prometeram eternidade. Tu és o meu fado, disse Margarida. Conflitos internos persistiam.
Ana sonhava com filhos, a adoção talvez, mas medo da burocracia portuguesa. Margarida hesitava, marcada pelo divórcio. Discussões profundas, lágrimas, mas sempre reconciliação em abraços. Amigos ajudavam, comunidade em Lisboa crescia. Noites de fado curavam almas. Uma crise, Ana recebeu proposta de trabalho no Brasil, melhor salário. Dilema, ir sozinha ou juntas? Margarida recusou deixar Portugal. Aqui é a nossa raiz. Ana ficou, escolhendo amor. O final veio sereno. Anos depois, casaram numa cerimónia simples em Sintra, amigos e famílias presentes, aceitação gradual. A mãe de Margarida chorou de emoção. Viviam em Lisboa, Ana escrevendo um livro sobre amores proibidos, Margarida restaurando monumentos. Na Bertrand, onde tudo começara, renovaram votos num banco quieto. A fantasia tornou-se realidade, disse Ana. Margarida sorriu e uniu as nossas almas solitárias. Saudade transformada em plenitude, amor verdadeiro vencendo choques. Portugal, com suas tradições e mudanças, abraçava-as. Um final humano de esperança e resiliência.